Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Trazemos também, minha esposa, uma palavra de felicitação nessa igreja pelo seu jubileu de porcelana, não é? Roupa de porcelana, coisa bela, bonita. A trajetória dessa igreja é aconchegante e festiva. Uma igreja festiva, alegre, tem justamente esse reflexo, né? O seu pastor, juntamente com a sua esposa, nossa querida irmã Lourdes. Não está ótimo assim. Muito obrigado. E para nós é uma alegria esse honroso convite por parte do pastor Felipe de nos convidar para pregar a palavra de Deus. Então nós trazemos assim, também em nome da primeira igreja batista missionária em Piratuba, a nossa palavra de congratulação com essa amada igreja. A palavra de Deus diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce a barba de Arão. Isso é muito bonito. Eu quero aproveitar a leitura do Salmo 84, mesmo assentados como estamos. Eu quero ler este salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhem os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Reneu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Sião, de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só e escudo. O Senhor da graça e glória não recusa nem bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Vamos tomar nossas frontes, nossos olhos, mesmo assentados. Nós louvamos o teu nome, meu Deus, por mais uma vez tua palavra lida, o Salmo de número 84. Muito obrigado por essa ocasião festiva de aniversário desta igreja, juntamente com este templo que acolhe o teu rebanho, a tua igreja. Senhor, nós louvamos o teu nome. Fala-nos ainda. O Senhor já tem falado a nós, usando o teu servo, ministro desta igreja. O Senhor já tem falado a nós através das orações, das apresentações, dos louvores, dos cânticos. E mais uma vez, Senhor, abrindo a tua palavra, rogamos ao Santo Espírito da promessa que o Senhor conduza-nos para, nessa leitura que fizemos, a tua palavra ser explanada, ser ministrada, que cada coração, ó Deus, esteja atento à tua palavra. Tenho plena convicção de que o Senhor quer falar conosco ainda nesta noite. E nós abrimos mais uma vez a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, a Palavra de Deus. Nós te oramos com gratidão, nos colocamos sob a liberdade do Senhor, nos colocamos dentro do teu querer, da tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer um amém bem forte? Amém. Aleluia. Olha,
Deixa eu te dizer uma coisa, esse salmo nos fala sobre o momento festivo. Há uma relação desse salmo com o salmo de número 42. É um salmo que é chamado Os Lagares, segundo a melodia, para os filhos de Corá. Em antigas tradições chamava de Coré, mas filhos de Corá. Então, esse salmo também é companheiro do salmo de número 42, só para a gente fazer uma breve leitura de alguns versículos. Observe aqui no salmo de número 42: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Poderei me apresentarei diante da face de Deus. E o verso 3 ele encerra para retornar ao 84: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? O Salmo 42 é um salmo que ainda apresentava gente que prestava culto de louvor a Deus, como levita, mas que estava cesseado nessa ocasião e de ir à casa do Senhor por causa da forte perseguição que tivera de um homem que na época era muito forte e os conduziu a um momento de eles não terem possibilidade de ir à casa do Senhor para louvar. O Salmo 84 já nos apresenta um momento em que eles tiveram oportunidade, porque também tem relação ao salmo de peregrinação, quando eles saíam das cidades em peregrinação para chegar a Jerusalém. E ali em Jerusalém, o templo construído, e o templo representava a presença de Deus para o povo de Deus. Eles saíam a despeito de enfrentar situações adversas no decurso da sua peregrinação até Jerusalém, porque havia 3 festas conhecidas: a festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, e havia uma terceira festa. Então, a palavra de Deus nos informa que o Salmo 84 eles já podiam em peregrinação ir então à casa do Senhor para cultuar a Yahvé, ao Deus que é chamado Senhor dos Exércitos. O Deus que eu e você nós servimos, Ele é grandioso. Seus atributos são atributos tanto os comunicáveis como os incomunicáveis. O antigamente conhecido pelos teólogos, tanto aqueles que era sobrenatural, como aqueles que eram atributos morais. E quais são os atributos sobrenatural de Deus, o incomunicável, aquele que é inerente ao próprio Deus? Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus, Ele é imutável, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, mas Ele também é o autoexistente, o autossuficiente, e Ele é o eterno. Se a gente caminhar para o Salmo de número 90, Moisés, no momento de oração, quando a gente fala de salmo, a gente fala também de saltério. Em relação ao termo saltério, quer dizer salmos que foram entoados as melodias, as poesias. Então envolvia o saltério, por isso que é conhecido também como saltério. No Salmo 90 a gente encontra Moisés, encontramos quando Moisés escreveu o Salmo 90, e ele coloca assim termos sobre a pessoa de Deus. Ele diz assim: Ele de eternidade a eternidade tu és Deus. Depois se volta para a pequenez humana e diz assim: os nossos dias chegam a 70 anos, em havendo robustez a 80, e o demais é o que? Canseira e enfado. Mas sabiamente, naquele momento de oração, no verso 12, ele diz o que? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O Salmo 84 leva-nos então essa leitura
de que, e o pastor Felipe fez questão de ressaltar, pastor João, olha, o tema é este: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Quando eles chegavam a Jerusalém, quando eles adentravam ao templo, eu sei que o templo representava a pessoa de Deus, mas o que mais envolvia o coração do salmista, que conduziu em peregrinação para a casa do Senhor, era aquele momento de presença, de graça de Deus, do mover de Deus, a vida do seu povo, a vida daquele grande rebanho que se chamava Israel. Interessante que eu estava pregando ontem também um culto de ação de graça de uma irmã completando 51 anos. Olha, a graça de Deus envolveu nossos corações, nossas vidas. E eu estava dizendo uma coisa, que neste mundo nós temos muitas pessoas vivendo verdadeiros momentos de aflições. Hoje eu estava no gabinete pastoral conversando com uma irmã da igreja. Ela está chegando à nossa igreja e perguntou: e aí, pastor? Eu digo: não, vamos para o gabinete pastoral. Ali nós conversamos, convidei minha esposa, está presente com ela, juntamente comigo e ela, e ali nós ouvimos aquela senhora, e ela disse assim: eu me envolvi com meu esposo, e na época jovem também, em torno de 15, 16 anos, tenho duas meninas, estou esperando o terceiro, mas meu esposo foi levado, seduzido por uma estranha, que eu me envolveu e nos separamos, e daí ela começou a trazer momentos de enfrentamentos. Mas uma coisa, ainda o seu coração está firme com Deus. Atualmente ele está deixando aquela que provocou, envolveu e que levou ao adultério. Nós trouxemos provérbios dizendo assim o efeito negativo dessa prática pecaminosa que é o adultério e as consequências do adultério, e aqueles que fazem isso estão caminhando por caminhos extremamente perigosos e que haverá sequelas terríveis para a vida dos que praticam esse tipo de pecado. Levei para ela o texto lá, o capítulo de número 21 do Apocalipse. O Apocalipse é um livro também que fala das últimas coisas. Escatologia, uma palavra que se divide em duas: escatos, últimas coisas, logia, estudo das últimas coisas. E ali nós mostramos, olha, os adúlteros, os mentirosos. E aí o escritor disserta acerca desse assunto, trazendo a palavra de Deus para o povo de Deus. E diz assim: não entrarão nos céus, mas adentrarão ao tormento eterno pelas suas práticas pecaminosas. Mas o povo de Deus é um povo diferente. E aquela mulher, olha, permanece ali fiel até hoje nos caminhos do Senhor Jesus. Eu estava ontem na minha casa, pastor Felipe, deixa eu lhe dizer uma coisa, foi muito sério. Eu e minha esposa tínhamos retornado à nossa casa, já era praticamente 11h45, não sei como, aquela senhora entrou na minha relação de WhatsApp e me deixou curioso, que ela mandou uma mensagem sobre o que estava acontecendo na família dela. Antigamente ela enviava, eu não quis tirá-la, porque talvez seja alguém que me conheça. O pastor é muito conhecido por aí afora. E por que essa senhora? Ela entrou no meu WhatsApp, eu fui deixando, e ela mandava mensagem de determinada igreja neopentecostal, a primeira e a segunda foram neopentecostal, a oração, mas ontem foi um momento atípico naquela relação com aquela senhora. E eu disse assim: interessante, então, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu prometo quando chegar e eu converso contigo. Quando eu cheguei em casa era meio meio-dia, e aí eu comecei a cair eu diria besteira, me comunicar pelo menos naquele horário, Mas, meu Deus, olha, foi aproximadamente quase 2 horas de diálogo, de conversa, só relatando sofrimentos,
só relatando frustração, decepção, inquietação, à beira de uma depressão. Agora ela está frequentando a igreja pentecostal. Eu digo, ótimo! E eu dizia assim, minha senhora, eu já vou almoçar, eu já estou com o estômago vazio. Estou repassando essa informação para mostrar a vocês, todos que compõem essa igreja querida e amada. Deixa eu dizer uma coisa, é os dias atuais que nós estamos vivendo. E no final eu disse, senhora, eu vou desligar, viu? E ela queria que eu me apresentei com um profissional da psicologia, mas depois ela chegou e disse, eu quero conversar com o senhor. Eu digo, você vai nessa igreja que você está frequentando. Você vai procurar um irmão dessa igreja que seja psicólogo para me atender. Mas agora eu vou desligar o telefone que eu vou almoçar. Eu tinha dito já umas 10 vezes, eu estou indo almoçar. Mas eu percebi uma coisa. A aflição do coração daquela mulher era tão forte que ela estava extremamente inquieta pela vivência do seu dia a dia, rejeitada por outro. E eu tinha que dizer a ela, mas não consegui dizer. Além de ser pausada, foi longa, extensiva, não tinha como mais atendê-la, tive que desligar, mas deixei para ela Filipenses. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele disse, alegrai-vos, no capítulo 4, tem versículos, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos sempre. E ele disse mais, não andeis inquietos por coisa alguma, em todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois daquele momento eu não tinha que ter mais paciência não. Filha, a comida já está pronta, já está na mesa, filho. Está vendo, querida irmã Lourdes? É isso, pastor Pedro? Nossa esposa tem sido uma bênção para a gente. Mas o que o Salmo nos leva em termos de compreensão, em termos de leitura, não é? Nós falamos que é conhecido como os lagares, segundo a melodia, para os filhos de Coré, este salmo, não é? Os motivos era frequentar os cultos. Graças a Deus que eu enxergo uma igreja crescida. A gente vê a organização da igreja, uma igreja que presta louvores a Deus, que hoje está presente, participando do culto. Na semana também deve estar presente, porque juntos nós formamos o templo, e apenas para acolher a gente, para que a gente esteja reunido para cultuar ao nosso Deus. Claro que o culto começa a partir da nossa casa, desde quando nos acordamos até quando vamos dormir, até o momento da hora que vamos adormecer. Mas então é o culto a Deus, culto a Yahvé, culto ao Senhor dos Exércitos, aquele que é o nosso Deus e que governa todo o universo. Por isso, em resumo desse salmo, nós encontramos que é importante frequentar com fé singela. Por isso que o salmista disse assim no verso de número 3, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares. Pequenos pássaros chegavam perto dos altares, e o desejo do salmista era se comportar dessa forma, como aquelas aves, pequenas aves, junto aos altares do Senhor. É como disse Davi, assim como o cervo brama pelas correntezas das águas, a minha alma tem sede de Deus. Se você tem sede de Deus, diga enfaticamente, a minha alma tem sede de Deus. As duas pessoas nós atendemos ontem e hoje, a de hoje também percorrendo um caminho de sofrimentos. No final eu digo, agora vamos, filha, vamos orar por ela.
e oramos e acolhemos na nossa igreja aquela vida, para que também adore Deus. Então, resumindo a leitura do Salmo, pelo menos há 3 coisas que enfoca a compreensão da leitura do Salmo 84. A primeira é cantar com fé e singeleza. Os 3 primeiros versículos tem esse desejo de estar envolvido com o Senhor dos Exércitos, de suspirar e desfalecer pelos árvores do Senhor, o seu coração, de fazer como o pardal, pequeno pássaro, que encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhesse os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos. A segunda coisa que nos chama a atenção está no verso de 4 a 6. Ou seja, nós precisamos aprender a andar com Deus. Vamos dizer juntos: aprender a andar com Deus. Se a gente caminhar para os versos 4 a 6, diz assim: bem-aventurado. A expressão bem-aventurado, isso no grego quer dizer assim, abençoado. Mas no Antigo Testamento, felizes. No grego, abençoados. Também podemos dizer bem-aventurados, são felizes. Mas também são o quê? Abençoados. E aqui então, nos versos de 4 a 6, diz assim: são abençoados ou bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. São abençoados ou bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Porque a nossa força em nós mesmos não funciona. A nossa força tem que estar submetida à força de Deus, a força do Senhor, porque é o Senhor que renova nossas forças. É Ele que faz isso com cada um de nós. E então o verso diz assim: feliz é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Olha, quantas vezes no percurso, na nossa caminhada diária, enfrentamos borrascas. Sim, enfrentamos tempestades, enfrentamos lutas. Ninguém pensa que está isento de enfrentar lutas, de enfrentar borrascas. Não, nós enfrentamos. Jesus foi claro quanto a isso: no mundo passais por tribulação, mas tende bom ânimo. Aleluia. Eu venci o mundo. Glória. Ou seja, Ele fez tudo por nós. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, Ele foi o próprio sacrifício como Cordeiro. Ele foi sacerdote, o próprio sacrifício, fez expiação pelos nossos pecados. Aquela expressão, quando o seu sangue foi vertido, quer dizer, ali foi o momento vicário do Senhor Jesus. Ele derramou o seu sangue. Está escrito em Isaías 53, que Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Mas isso não quer dizer que nos isenta de passar por borrascas, não. Os sofrimentos. Viu as 2 senhoras rapidamente nos exemplos de 2 senhoras, uma bem jovem, uma outra um pouco com idade mais adiante, enfrentando borrasca, querendo mais tempo para eu dar a ela como? Se minha barriga já estava vazia, querendo comida. 2 horas. O profissional da área de psicologia, ele atende por dia, cada pessoa em torno de 50 minutos. Ele não atende 2 horas, são 50 minutos para dar tempo a atender outras pessoas que de repente adentrarem aquela clínica voltada para essa área. Mas eu vi quase um desespero. Meu Deus, em outra ocasião eu converso contigo. Mas quando você olhar, meu irmão, minha irmã, olha por aquela senhora, ela está muito debilitada no sentido psíquico, emocional,
físico e espiritual, as doenças psicossomáticas, o corpo sente quando as emoções estão bombardeadas, quando nossas mentes estão bombardeadas, nossas emoções estão em frangalhos, aí o corpo sente doenças psicossomáticas. A mente não está boa, mas eu quero dizer, Jesus, ele chegou a muita gente e disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Você não precisa ter medo de mim, nem se aproximar de mim. Mas na minha adolescência, eu enfrentei a tuberculose, que era uma epidemia em São Paulo, e eu passei. E eu prometi a Deus: Senhor, onde eu chegar em qualquer igreja que eu pregar, eu daria esse testemunho. Vocês conhecem a Ponte Monte Tem um testemunho, né, Pastor Felipe? Ali tem um testemunho, minha esposa já começa a olhar para mim com ar de riso. Mas em 70, eu era adolescente ainda e estava em São Paulo, fui acometido por uma tuberculose. Eu me lembro que o pastor Jorge era cunhado do meu cunhado. Morávamos próximo ao outro, ali em Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Eu me lembro que eu era muito novo, era um garoto ainda, um adolescente. A primeira adolescência, eu já estava caminhando, só me falei memória para a segunda adolescência, de 12 a 14 anos, primeira adolescência, 15 a 18 anos, a 17 anos, segunda adolescência, 18, jovem adulto. Então, essa é a compreensão que a gente tem em termos de fase. E a minha fase era em torno entre a primeira adolescência final para a segunda adolescência. Fui acometido. E ali, meu sobrinho também adoeceu com um problema muito sério. Hoje ele é um mezarrão e ele comenta que é um pastor também ali em São Paulo. A gente comunica, mas naquela época, observa, ele era muito novo. E então, de repente, aí chegou a noite, porque fui chamado, o menino roncava, e eu salivando e jogando aquilo que saía, do meu organismo para alguma coisa que minha mãe colocava. Quando ele olhou pelo meu sobrinho, que estava com a meningite, imagine, meningite, e eu tuberculoso sem saber, ele olhou para mim assim: o que está acontecendo com esse moço? Por que ele está tossindo assim? Não, ele está tossindo já um pouco, deve ir para o hospital. Deus usou a vida dele. Fui ao hospital, sabe o resultado? Passei quase 8 meses em Catanduva, interior de São Paulo. Mas Deus usou a vida daquele pastor Jorge, em memória, já está nos céus. Irmã Amina Gilda, sua esposa, excelente senhora, e eu sei que foram 8 meses, em plena adolescência. Retornei para o Recife e concluí no Hospital Agamenon, ali de Afogados, ao lado de uma estação, né? Aí nós concluímos o tratamento ali. E eu fui me recuperando. Veja, em 1973, 3 de abril de 73, eu costumava ainda balançar o esqueleto com as meninas, naquela época era balizinho, e por aí os nomes lá atrás, quem tem a minha idade um pouco mais adentro conhece. E eu gostava de balançar, e nem tinha mexerido, balançar o esqueleto. Mas de repente, naquela hora, eu levei minha mãe para a Igreja Batista de Largo da Paz. Minha irmã era de lá. Antigamente a igreja era situada na estação, ali no sítio, ao lado de uma estação ali em Afogados. Depois compraram o terreno e construíram o templo. Minha mãe havia se convertido lá, minha irmã tinha levado ela e levava a gente quando eram crianças. Criança ainda, de 8 anos, por aí, a 10, eu frequentei muito ali o sítio, que era um templo onde estava situada a Igreja Batista Largo da Paz. Resultado, quando eu deixei minha mãe na igreja, eu digo: eu vou para a Ponte Monte, fiquei ali, aquele ventinho gostoso, eu olhando, sabia que não tinha baile naquele dia para balançar o esqueleto. E eu fiquei ali olhando para baixo, aquelas águas, não é? O diabo disse para mim assim: te lança daqui abaixo, te joga, te lança. E eu disse: se eu fizer isso, eu vou para o inferno.
Eu estava cheio de frustrações por causa da tuberculose. Mas já jogava bola, já corria e ainda gostava de balançar o esqueleto. Resultado, eu desci. Quando eu desci, Teófilo Cunha de Oliveira, tinha 2 Teófilos. O baixinho olhou para mim assim e disse: moço, venha para cá, eu vou te levar lá para frente. Eu disse: não, minha mãe é daí. Como é que você é irmã de quem? De Madalena. E Madalena era muito conhecida. Tinha 2 Madalena. A mais nova era também conhecida. Madalena mais antiga, sogra já do Rio do Senhor, do pastor Edmilson Villanova. Aí ele me levou lá para frente. O segundo bloco, olhando o púlpito, a segunda bancada. Me assentei ali e fiquei ao lado do irmão João Gentil. O irmão João Gentil já faleceu, já dormiu no Senhor, pai do pastor Jorge Espírito de Albuquerque, que também era da igreja, e eu me envolvi muito com ele, servimos o exército juntos. Foi quando o pregador, o dirigente era Enoque Mendes das Neves, e o pregador era um jovem pregador. Eu acho que ele tinha naquela ocasião em torno de 22 anos, por aí, não era mais do que isso. E o nome dele era Jair da Silva Guerra. O pastor Virgílio conhecia uma tribuna de púlpito, e ali ele pregou a palavra de Deus. Naquela noite o coração começou a bater forte. João Gentil olhou para mim e disse assim: moço, ainda fico arrepiado quando eu lembro desse testemunho. Deixa eu te dizer uma coisa, entrega a sua vida a Jesus, que Deus vai muito te abençoar. Eu não suportei mais, eu fui à frente recebendo Jesus como Salvador. 13 de abril de 1973, Deus me tirou das trevas para a luz. Você tem sua experiência também, glória a Deus. Não quis mais os prazeres do mundo, os carnavais, os bailezinhos. Na época tinha um outro nome, os assustados. Não é verdade? Eu assustado, agora eu queria Jesus na minha vida. Quer dizer que não enfrentei percalços de caminhada da fé, mas o Senhor me sustentou. E eu posso dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Queridos, quando a gente lê a segunda expressão desse breve resumo, na primeira, é preciso que nós frequentemos com fé singela a casa do Senhor, mas quando a gente fala disso, lembrando que nós somos casa do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo, como igreja nós somos coluna e baluarte da verdade, nós somos o santuário de Deus, porque o Espírito do Senhor habita em nós. Desde a ocasião, desde o momento que a gente disse para ele: entra na minha casa, Senhor, e faz morada. A terceira coisa, precisamos frequentar com fé singela a casa do Senhor. É preciso aprender a andar com Deus. E em terceiro lugar, é preciso crescer no conhecimento dele por meio de uma vida piedosa. Vida piedosa, pastor, é para dar esmola às pessoas. O objetivo da linguagem não é essa. O apóstolo Paulo fala sobre a importância dessa vida piedosa. E vida piedosa é essa vida devocional, é a minha e a sua relação com o Deus que nós servimos. Oh, como bom, como eu disse, que nós vivamos em união, mas essa união, a compreensão que a gente tem, a possibilidade é a minha e a sua relação com o Deus que nós servimos. A Bíblia diz assim, quando Deus falou para o povo de Israel: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Pastor, eu quero ser uma bênção nesta terra. Então vamos continuar crescendo, porque não é estático esse crescimento. Por um período já cresceu completamente. Não. Em Filipenses capítulo 13, verso 13 e 14. Filipenses 13, verso 13 e 14. O que diz? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo. Para o alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer o quê? Que nós devemos continuar crescendo. É diariamente o nosso crescimento, a nossa relação com Deus, e isso envolve a nossa vida piedosa. Por isso que Paulo mesmo, além de trazer essa expressão, ele disse: para mim, há duas coisas importantes: viver e o morrer. O morrer é lucro. O morrer, o meu viver é Cristo. O tema da nossa igreja foi esse ano. O tema da nossa igreja: o meu viver é Cristo. John Piper, ele faz essa referência trazendo dos viés de vida cristã, de vida piedosa. Quais são elas? A primeira, a vida de glorificação, para glorificarmos ao nosso Deus. E a segunda, a vida prazerosa nesse caminho de servir ao Senhor nesta terra, a despeito dos enfrentamentos. Por isso que ele ressalta a pessoa de Paulo e diz assim: o meu viver é Cristo. Mas depois ele disse: o meu morrer é lucro. Mas ele, em outra ocasião, ele disse assim: estou instruído a vivenciar escassez ou abundância, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos irmãos, encerrando, que a hora realmente já voou. Crescer no conhecimento dele por meio de uma vida piedosa. Remete-nos aos versos de números 7 a 9, quando o salmista disse, aliás, 10 a 12, quando o salmista disse: pois o dia dos teus átrios vale mais que mil. Esses atos começam da nossa casa. Sabe qual é o desafio de oração para mim e para a sua vida, como corpo, como igreja? O Espírito de Deus, eu digo isso, por favor, me entenda, só para trazer experiência. Esse é o objetivo. Mas quando eu não oro pela segunda vez, eu costumo orar pela manhã. Eu diálogo com o meu Deus, com o nosso Deus. Aí caminho também à tarde, porque eu sei que está encerrando o dia. E olha, dia após dia são desafios à nossa frente. Claro que vivemos em Cristo uma vida triunfante, mas é necessário uma vida piedosa, que envolve conversa, diálogo com Deus, intimidade com esse Deus. Quando eu chego diante dele, eu digo assim: Senhor Deus, um ser tão pequenino como eu, e o Senhor me possibilitar estar diante da tua presença, eu te peço perdão, porque tu és santo, 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 santo é o teu nome. A terra está cheia da sua glória, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo de número 24. E ali eu tenho aquele momento com o meu Deus. Como precisamos ter momentos, Daniel, para enfrentar o exílio ali naquele local. Ele precisava orar 3 vezes. Teve Babilônia, teve vários impérios, Império Babilônico, Medo-Persa e vários imperadores. O decurso da história, vários imperadores. Mas Daniel foi um homem que fez diferença. Eu tenho lido novamente, encerrei o livro de Daniel. Eu fiquei extremamente, novamente maravilhado. O profeta que teve mais visão. Ele teve tamanha visão do príncipe do exército do Senhor, chamado o arcanjo, o anjo Miguel.
E o anjo Miguel, ele caiu, ficou sem força. O anjo Miguel levantou ele, não temas. Ele disse: eu estou desfalecido, com desfalecimento, sem força nenhuma. E o Senhor, e o anjo disse: deu força a ele pelo poder de Deus na vida. Não é claro que a gente tem anjos à nossa volta, são espíritos ministradores. A adoração, o culto e a petição é a Deus. Mas os anjos são espíritos ministradores a serviço da sua igreja, do seu povo. Quando eu olho que muitas vezes uma família está enfrentando uma tempestade, uma luta, eu digo: Senhor, envia anjos para essa família, para essa casa. Cerca essa casa com anjos formando verdadeiras muralhas de fogo. Nós sabemos as lutas que nós enfrentamos. Minha irmã, eu conquistei ela libertando-a. Eu era novo convertido, mas já sabia o processo de libertação. E ele estava deitado, meu irmão não era convertido, escutando a música de Valdir Storiano. Eu não sou cachorro, não. Valor, essa coisa séria. E ele estava deitado ali, eu gosto daquela música, olha para aí. Eu não sou cachorro não, e começou aquela música toda. Naquela época era show, aquele tipo de música, era sucesso. Eu sei que eu me levantei assim, ouvi um grito lá dentro. O que está acontecendo? Edivaldo, meu cunhado, eu passei um tempo com ele, e meus pais foram para São Paulo, retornaram, e eu fiquei. Não, é que, sabe, ela passou mal, gritou e caiu. Vou lá buscar, traga ela para aqui dentro desse quarto, sai os meninos, só fica o meu irmão e você. Colocou o dedo ali na cama, quando pus as mãos assim, aquela pressão, até chegar aqui. E eu tive que, em nome de Jesus, repreender o mal. E ali conquistar minha irmã para Jesus. Foi de hoje. Disse para ela o que aconteceu e disse: você precisa de Jesus, eu quero Jesus. E aí foi completamente liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o salmista diz: porque o Senhor Deus é só e escudo. O Senhor, meu irmão, minha irmã, te dá graça. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Agora observe o encerramento do verso 12. Ele nos fala sobre confiança em Deus. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Que nessa noite a palavra do Senhor tenha trazido quietude ao seu coração, convicção, certeza do poder de Deus, da graça do Senhor Jesus e da consolação do Espírito Santo que Deus nos abençoe. Amém.